E aí, pessoal, como estão? Quanto tempo não? Espero que estejam bem, que tenham ficado em casa, cuidando de vocês, dos pais, nesses tempos difíceis, né? De coronavírus. Espero que tenham realizado as atividades, tenham lido material sobre a globalização. E a gente encerra essa primeira discussão, né, sobre a globalização. E antes de avançar ao próximo conteúdo, que segundo o Paz é o tópico 2.2, lá em Geopolítica da Globalização, eu gostaria só de fazer uma observação com o que aconteceu, né, com o coronavírus e o nosso conteúdo. Em nossa última aula presencial, eu já até comentei com alguns alunos que estavam presentes, fiz alguma observação e acho que é válido reconsiderar, né? Então, como a gente discutiu globalização, que é essa integração econômica, cultural, e nesse sentido é claro que a disseminação do coronavírus por todo o planeta de forma bastante rápida é um exemplo perfeito, bastante atual para discutir globalização. E mais do que isso, por vezes, em fazer uma crítica ao processo de globalização. Porque o que a gente vê hoje, o mundo todo, né, do ponto de vista da saúde, da economia, é em crise, um caos de fato, né? E a observação que a gente pode ter com relação à globalização nesse processo, relacionando ainda nosso conteúdo lá do começo do ano sobre industrialização, é que o fato da indústria, por mais que ela tenha se desconcentrado a partir da Revolução Industrial, saiu dos países centrais, né, da Europa, dos Estados Unidos, do Japão, e se fez presente nos países também periféricos, notadamente a China, faz com que os países, todos eles, os desenvolvidos e subdesenvolvidos, mantenham uma relação extrema de dependência com esses países que hoje produzem, que fornecem materiais e equipamentos em escala global. Então, a falta de materiais simples, por assim dizer, como, por exemplo, uma máscara, né, de proteção, não se encontra mais, né, em lugar nenhum. Então, há toda uma luta global por esse produto. Por quê? Com o processo de disseminação da indústria e de concentração da produção em alguns determinados polos globais, mais uma vez, como a China, nós aqui no Brasil, por exemplo, não produzimos mais esse produto, por mais simples que ele possa ser, ou não produzimos em grandes quantidades. E aí, num momento como esse, é claro que você deve considerar a excepcionalidade, ele nos falta. Isso nos permite pensar, né, quais são as reais vantagens de transferir a produção para outros locais e o Brasil passar por um processo de desindustrialização, porque nós deixamos de fabricar esses produtos, né? Considerando que, nesse caso específico, nós temos toda a condição tecnológica, científica, industrial de produzir internamente. Então, qual é a real necessidade de transferir a produção de produtos básicos? E aí nós podemos extrapolar, né? Brinquedos, roupas, em alguns casos até mesmo alimentício, dependendo da situação, eletrônicos, para outros locais, quando nós temos condição de produzir internamente. Então, quando a gente opta, enquanto Brasil, né, falando do nosso país, por transferir a fabricação das máscaras para a China, por exemplo, isso traz consequências. No primeiro ponto, então, o desemprego que ocorre no Brasil e agora, então, de forma evidente, a falta desse produto no mercado interno devido à excepcionalidade e ao consumo global, né, em larga escala desse produto. E aqui é claro, eu não estou dizendo que seja correto ou errado transferir a produção para aquele país, mas esse é um desdobramento, né, uma consequência desse processo de globalização. Então, se você se lembrar do processo de industrialização brasileiro, a partir da década de 30, sobretudo a partir da Segunda Guerra Mundial, o modelo aqui implantado foi de indústria de substituição de importação. Nós passamos a produzir internamente o que antes nós importávamos, porque os países que forneciam produtos para nós estavam em guerra e tal, não podiam fornecer, não tinha excedente, nós passamos a produzir internamente. Algo próximo, mal comparando, mas do que acontece atualmente, né? Então,
como existe uma falta de produtos de saúde em escala global, algumas indústrias aqui no Brasil e em toda parte do mundo estão mudando o seu ramo de atuação, seu ramo de produção e adaptando o maquinário para a produção de equipamentos de segurança pessoal ou produtos de saúde. Nesse sentido, a globalização que nos aparece como algo pronto e acabado, orgânico, natural, deve ser repensada ou analisada do ponto de vista que por trás dessa globalização estão as instituições, os governos, né, estados, as empresas, o grande capital e, por vezes, a organização desses agentes é que vão promover, então, a globalização, o processo de globalização. E é claro que, ainda relacionando, né, o atual momento ao processo de globalização, nós não podemos deixar de recordar a maneira como Milton Santos, lá no documentário que nós assistimos, ele discute, né, ele vai chamar a globalização de um processo globalitário, relacionando ao autoritarismo, né? Porque se você considerar que a disseminação do vírus é um processo global e uma das principais medidas que nós temos aí de contenção é o que nós estamos fazendo agora, né, em quarentena, permanecer em casa, evitar o contato social, qual é o percentual da população brasileira ou global que tem condição definitivamente de o fazer, né? Pelas mais diversas questões, por questão de moradia, né? Qual é o percentual de brasileiros que não têm residência, ou qual é o percentual de brasileiros que vivem em casas com 1, 2 cômodos, né? Com uma grande concentração de pessoas, com relação à renda, qual é o percentual de pessoas que conseguem se manter, então, sem ter alguma renda, por quanto tempo. Então imagine, a forma que o mundo apresenta para minimizar os impactos do coronavírus, ele não se aplica a um elevadíssimo percentual da população global, né? Então aqui a gente ressalta as questões de higiene pessoal, o simples ato de lavar as mãos. Nós sabemos que no nosso país nós temos aí milhares, milhões de pessoas que não têm acesso a saneamento básico, a coleta de esgoto, ou água tratada. Então essa também se apresenta como mais uma observação que deve ser revista ou considerada ao se tratar globalização. Porque por mais que o mundo todo hoje esteja próximo devido a esse processo, a desigualdade permanece. E uma prática que pode ser funcional numa determinada região, ela não tem capacidade de aplicação alguma numa outra região. Então essa é uma observação que eu gostaria de fazer com vocês com relação à disseminação do coronavírus e relacionando brevemente ao processo de industrialização e de globalização. Mais uma vez, né? Até uma questão de saúde, uma questão sanitária, também se apresenta de forma global. Veja, em maiores ou menores escalas, o mundo todo será atingido, né? O mundo todo está sendo atingido pelo Covid-19, né? O coronavírus. Beleza? Nas aulas que virão a seguir, ou nos vídeos que virão a seguir, eu irei trabalhar com geopolítica. E nós iremos fazer então um confrontamento entre o capitalismo e o socialismo. E num primeiro momento, agora já no próximo vídeo, eu irei trabalhar com a evolução ou as fases do capitalismo. Que, como vocês já viram, a globalização está ligado ao capitalismo, né? Então vai ser uma retomada do que nós já discutimos anteriores lá na evolução do processo de globalização. Então é isso, pessoal. Me despeço por aqui. Flock veio dar tchau para vocês também. Nos vemos nas próximas aulas. Até lá.